Ok. Eu sei que o jogo do Flamengo com o Vasco pelo Brasileirão é só no próximo domingo, né? Dia 21. E que antes tem um jogo importantíssimo para o Flamengo pela Libertadores. Então seria até um certo exagero falar desse jogo agora, se a gente tem um jogo muito importante de meio de semana, que inclusive para o Felipe Luiz, em sua entrevista após o jogo contra o Juventude, confirmou que esse jogo é o jogo mais importante do ano, devido à importância da competição Libertadores. Mas por que eu estou fazendo questão de antecipar uma projeção para esse jogo entre Flamengo e Vasco? A gente viu aí que neste final de semana, pela 23ª rodada, tivemos um Flamengo mantendo o seu ritmo, jogando para vencer como venceu, não dando chance ao adversário, jogando mesmo fora de casa, e ainda que esse adversário tenha sido um time que está lutando para não cair, mas o Flamengo conseguiu o domínio do jogo, jogando com autoridade. Não é isso? Ponto. Do outro lado, a gente vê um Vasco jogando, como eu sempre falo e vou continuar falando, tendo um técnico fazendo ou tentando extrair o máximo daqueles jogadores, dos seus comandados, né? Eu uso sempre de forma muito repetitiva a expressão tentando tirar leite de pedra. E eu também já venho falando há muito tempo que o sistema defensivo do time vascaíno ele é muito vulnerável. É muito vulnerável. Não apenas por conta de ontem, não apenas por conta que ganhando o jogo como estava ganhando, após inclusive ter dado o primeiro gol, o gol de empate ao adversário, ao Ceará, mas por conta de outras partidas. Isso já vem se demonstrando muito antes do Diniz assumir o Vasco da Gama. Muito antes, mas isso já vem há muito, durante toda a temporada, desde o início da temporada, o Vasco já vem mostrando essa vulnerabilidade defensiva, mas muito por conta de quê? Duas coisas, não apenas a questão da qualidade técnica dos seus jogadores, mas como também pela falta de confiança. O cara pode até ser bom, isso acontece em qualquer time, em qualquer lugar do mundo. O cara pode até estar em um nível muito elevado, mas se ele não tem confiança, dificilmente, mas muito dificilmente, ele vai conseguir apresentar um bom futebol, ele vai conseguir apresentar uma evolução. E é para mim isso hoje no Vasco o que acontece. Os seus jogadores, eles não conseguem ter uma confiança à altura para, por exemplo, manter uma vitória igual o jogo contra o Ceará, igual o jogo dessa última rodada que aconteceu contra o Ceará. Não consegue, entendeu? Jogando com um jogador, um homem a mais. O Ceará tinha perdido um jogador, entendeu? Então, assim, numa bola despretensiosa, uma bola qualquer, se dá um chutão lá para frente, os jogadores, a zaga, o sistema defensivo não consegue tirar, praticamente 2 contra 1, fora o goleiro, que ainda defendeu num primeiro momento o chute do atacante cearense, mas no rebote já tinha um outro jogador do Ceará chegando, que acompanhou a jogada para empurrar para dentro do gol. Aos 49 do segundo tempo. Entendeu? Então falta esse tato, falta essa malícia, falta essa sabe,
vontade, essa experiência, essa visão de jogo. Falta, cara, falta. Tá? E aí, os erros individuais acabam comprometendo o quê? Todo o coletivo. Mas aí, para finalizar essa minha projeção para o jogo de domingo, feita toda essa introdução aqui, tu acha que o Vasco vai ser esse mesmo Vasco que jogou contra o Ceará? O Vasco que vai jogar contra o Flamengo vai ser o Vasco, talvez muito mais parecido com esse Vasco que jogou as duas partidas das quartas de final contra o Botafogo. Mordendo, em cima, sabendo das suas limitações, mas dificultando ao máximo as ações do Flamengo. Não tenha dúvidas disso. Por quê? Envolve um clássico onde o Vasco tem o Flamengo como seu maior rival e vice-versa, principalmente se tratando de um clássico local, onde ninguém quer perder para ninguém, entendeu? Então o Vasco vai tentar dificultar muito, mas muito a vida do Flamengo. Eu não tenho dúvidas disso. E você, torcedor, tanto vascaíno como flamenguista, sabe disso, entendeu? Então o Vasco vai estar longe de ser aquele time limitado e que não consegue construir, não consegue criar. Meu amigo, os caras vão tirar de onde não tem para ganhar o clássico contra o maior rival. E ganhando ou empatando do Flamengo, o Vasco não está só ganhando do maior rival, ele está impossibilitando, ele estará prejudicando a caminhada do Flamengo rumo ao título. E para eles, isso vai ser o maior prazer de todos. Não tenha dúvidas. Então, esse jogo está recheado de uma série de questões. Por outro lado, o Flamengo, agora, como Flamengo, com esse elenco recheado, eu não diria de estrelas, mas de jogadores capacitados, que seria o oposto do Vasco da Gama, onde você, por exemplo, olha para o banco, tem banco suficiente para dizer o seguinte: olha, aqui não pode ter desculpa de que nós vamos ter um jogo importante no meio de semana e nós vamos ter então que poupar aqui, nós vamos ter que poupar ali. Eu até acredito que isso vai acontecer, não tenha dúvidas. Eu até acredito que isso vai acontecer e é natural que aconteça até pelo elenco que tenha. Mas isso jamais, como diria uma professora minha, pode ser desculpa, pode ser justificativa para que o Flamengo use pós-jogo de que tirou o pé, de que não jogou com tanta vontade, com tanta determinação, porque tinha um jogo no meio de semana contra o Estudiantes. Porque o jogo contra o Estudiantes vai estar antes do clássico e depois do clássico. Então, o torcedor, de uma forma geral, ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber que o Flamengo procure confirmar no campo o seu favoritismo contra o maior rival, que, como eu já falei, não vai dar chance. Porém, vamos ver o que a partida vai nos apresentar. Realmente, só vendo o jogo para saber exatamente o que a história vai escrever para todos. Abraço!